difícil. E também não foi tão fácil entender o que Deus queria falar nessa noite através de Tadeu. Mas aí, quando a gente vai pedir na direção de Deus, a revelação do Espírito Santo, a gente vai começando a entender o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar através da vida desse apóstolo. O nome Tadeu, ele significa seio, peito, íntimo. E na verdade ele é chamado Tadeu, mas o nome dele não era só Tadeu, o nome dele era Judas. Mas como Jesus tinha um primo chamado Judas, então para diferenciar, ele colocou o quê? Começou a chamar ele de Tadeu. É a mesma coisa, tem 3 Zé. Aí você chama um de Zezinho, o outro de Zezão, o outro de alguma coisa para diferenciar. Assim fez Jesus também, para diferenciar o Judas. O nome Judas significa coração forte. Então Tadeu significa seio, peito, íntimo. E Judas significa coração forte. Falando do íntimo, então, a palavra íntimo, ela vem do latim. Ela significa etim. E a palavra etim, ela significa lugar distante. Ela significa esconderijo. Ela significa recôndito. Lugar realmente escondido, que poucos entram. E levando em consideração então isso, nós podemos entender que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque não adianta nada nós termos uma aparência exterior e mostrarmos para as pessoas que estamos bem, e no coração, e no íntimo, a gente não está bem. E o que o Senhor vê nas nossas vidas, quando olha para nós, Deus ele tem uma visão assim de ressonância magnética. Deus, quando olha para você, ele não vê a roupa que você está vestindo, ele não vê a tua carcaça, se é bonito, se é feio. Se você é palmeirense, São Paulino, ele te perdoa, não tem problema. Deus ele não vê esse tipo de coisa. Agora, o que Deus vê em você? Deus vê o teu coração. Eu posso ouvir um amém? Deus ele vê o teu íntimo, ele vê o teu profundo. Então é aí que Deus ele quer saber de você a verdade. Porque eu posso enganar as pessoas externamente. Eu posso falar que estou feliz e na verdade eu não estou. Eu posso falar que concordo, mas lá no meu coração não estou concordando com nada. Então o que Deus quer analisar em cada um de nós é o que está dentro de nós. E no íntimo, não dá para mentir. Nós somos verdadeiros, nós temos que ser verdadeiros, porque dentro de nós há uma verdade. E é essa verdade que Deus está procurando. Eu posso ouvir um glória a Deus? A partir disso, então, entendendo que Deus quer o íntimo, representa que o íntimo é o lugar mais importante da sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala isso. Fala, o íntimo é o lugar mais importante da sua vida. Lugares importantes também são lugares desejados. Se você vai num show, por exemplo, quanto mais perto você quer ficar do palco, mais caro você paga. Não é assim? Quanto mais perto do palco, mais caro você paga, porque você vai estar mais perto do artista que você foi ver. Aí então, a gente entende então, quanto mais perto, maior é o preço a se pagar. Vou repetir, quanto mais perto, maior é o preço a se pagar. Vou repetir novamente. Quanto mais perto, maior é o preço a se pagar. E é por isso que você pode entender agora o porquê Jesus Cristo morreu na cruz por você. Vocês entenderam, né? Vou repetir. Repete comigo para você entender. Quanto mais perto, mais caro. Quanto mais perto, maior preço a pagar. Agora eu vou falar. Por isso que Jesus Cristo pagou um preço tão alto por você. Porque Ele queria estar mais perto. Ele queria estar no teu íntimo. Ele queria sentar no trono do teu coração. Porém, não é só Ele que quer sentar. Não é só Jesus que quer sentar no trono do seu coração. O diabo também quer sentar. Esse lugar é o lugar mais desejado. O teu íntimo é o lugar mais desejado. O teu coração é o lugar mais desejado. E aí por isso que nós temos uma disputa. E essa disputa, ela vai ter que ser decidida a cada dia da nossa vida. A Bíblia nos conta uma história de Absalão. Absalão, ele foi um dos filhos de Davi. Davi, ele tinha pecado com Batseba, vocês sabem da história, e uma das consequências que ele recebeu
foi que os filhos dele se levantariam contra ele. Ele veria filhos morrendo na sua frente. E um dos filhos, foi profetizado pelo profeta Natã, que um dos filhos não só o trairia, como mataria irmãos, como também desejaria o lugar dele. Ali começa uma disputa, então, pelo trono de Israel. Absalão cresce, Absalão tinha uma ganância dentro dele, uma ambição de ser rei, mas ele não queria esperar o tempo dele ser rei. Aliás, ele não seria rei, porque o rei, geralmente, o rei seria o filho mais velho de Davi, que seria Adonias. E a primeira coisa que acontece é que já começa uma confusão de morte, e Absalão, para tentar pular etapas, o que ele faz? Ele vai para a porta da cidade de Jerusalém, e lá na porta da cidade de Jerusalém, ele começa a tentar seduzir o coração do povo. Para quê? Para que o povo não ouvisse mais o rei Davi, e que o povo viesse a ouvi-lo. Aquilo ali passou desapercebido para Davi, passou desapercebido, pareceu que na verdade Davi não estava prestando atenção, porque imagina, o filho dele na porta da cidade de Jerusalém, ele sendo o rei de Jerusalém, e o filho dele, as pessoas vinham de todas as regiões do norte, lá de Israel, e todas as causas eram julgadas pelo rei. Quando então as pessoas chegavam na porta da cidade de Jerusalém, a primeira coisa que Absalão fazia era falar: o que vocês vão fazer aqui? Nós vamos aqui falar com o rei Davi para ele julgar tal causa nossa. Não, mas não fala com ele, não tem tempo. O próprio filho fazendo isso para quê? Para tentar tirar o pai do trono. E Davi não percebeu. E tem coisas na nossa vida que estão acontecendo na nossa cara e nós não estamos percebendo. Às vezes o cara assim: hoje eu vou pecar, pequei. Ninguém pensa assim. O pecado vai acontecendo à medida que você vai se afastando de Deus, à medida que pequenos pensamentos começam a vir na tua cabeça, à medida que Satanás vai batendo na porta do teu coração, vai te oferecendo coisas que muitas vezes vai te tirando o foco. O pecado, ele vem despretensiosamente. Muitas vezes eu acho, muitas vezes eu não concordo, muitas vezes um sentimento de ingratidão no seu coração. Muitas vezes eu não estou afim de ir para a igreja hoje. Muitas vezes, não estou com vontade de orar. Assim, Satanás vai minando. E quando menos você espera, ele já entrou e ele já tomou o lugar que era de Deus na tua vida. Quem está entendendo? Assim, Davi não percebeu que estava acontecendo. E quando ele viu, já era tarde demais. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Samuel, no capítulo 15, para você ver isso. 2 Samuel, capítulo 15. Diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens, que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava, beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir o meu voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, eu fiz esse voto: se o Senhor me permitir voltar para Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. E aí o rei disse: vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. E Absalão levou 200 homens de Jerusalém, e eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. E depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Começou pequeno na porta, começou com uma pequena sedução, começou com uma distribuição de santinho de eleição. Olha, eu vou ser o próximo rei, volte em mim, eu vou resolver o seu problema. Davi não quer saber de vocês não. Falando mal da autoridade, falando mal do rei. Mas por quê? Porque queria o trono que era dele, queria um lugar que só pertencia a uma pessoa. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Mas Davi não percebeu.
E você tem que tomar cuidado, porque tem coisa acontecendo na tua cara, e você não está percebendo. Você está esfriando espiritualmente. Você não está percebendo. Ah não, só hoje que eu não vou. Ah, mas eu não vou orar, mas eu não vou fazer a obra. Muitas vezes isso parece que é pouca coisa, mas daqui a pouco você vai deixar Satanás sentar no trono que não é dele, que é de Deus. Você não percebe. Tem gente que só vai perceber quando o filho já estiver na mão do traficante e o traficante já estiver adotado. Tem gente que não percebe, mas só um pouquinho não faz mal, acha que pode controlar. E por quê? E por quê que Davi não percebeu? Porque ele estava distraído. Então olha para quem está do seu lado e fala, não fica distraído. Por quê? Você tem que prestar atenção, você tem que ver o que Deus está falando com você, você tem que ver aquilo que Deus quer de você. Chega de muitas vezes fazer aquilo que dá na sua telha e ser distraído por coisas que não edificam. Tem muitas traições que começam de um simples olhar. Tem muitas brigas que poderiam ser evitadas, porque são de pequenas palavras que o outro não gosta. Absalão, ele vai ficar na porta, até que ele consiga alcançar o objetivo principal dele, que é entrar no esconderijo, quer entrar no recôndito, quer entrar no íntimo e sentar e dominar. Mas hoje, nós vamos colocar Absalão para fora dessa porta. Nós vamos tirar Absalão da porta. Nós não vamos ser seduzidos por Absalão, mas nós vamos dizer, a partir de hoje, o único que senta no íntimo do meu coração é Jesus Cristo. O único que senta, que é Senhor da minha vida, é Jesus Cristo. Eu não vou me distrair com nada. Eu não vou me distrair com as ofertas do inimigo, porque eu sei quem me chamou, quem pagou o preço pela minha vida. Então, se você aplaudir ao Senhor. Há um turbilhão de emoções dentro de nós. Essa disputa, ela não vai ser terminada tão cedo. Aí você pode dizer, é verdade, pastor, tem tudo isso dentro de mim, são muitas emoções. Às vezes é difícil a gente saber controlar. Quando a gente viu, a gente já caiu. Então como que eu faço para tirar aquilo que não provém de Deus dentro de mim? A palavra do Senhor, ela fala em Mateus, no capítulo 7, abra lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, aliás, é Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, você estava em 10, só vira 2 livros para frente, Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim, todos acharam? Mas, Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o do meu celeiro. Pequenas sementes são plantadas em meio às nossas distrações. Pequenas sementes são lançadas e muitas vezes Satanás vai minando o nosso coração e nós não percebemos. Como que apareceu esse sentimento que não tinha no meu coração? O como que realmente eu me esfriei na fé? O como aconteceu? A cada dia Satanás está lançando uma sementinha para você esfriar. Pequenas setas malignas para te tirar da presença de Deus. De repente, como apareceu? Foi isso que nessa parábola diz. Como que apareceu isso se o Senhor plantou só trigo? Mas no meio do trigo apareceu o joio. O Senhor quer que a gente vá lá e arranque então o joio? E aí o Senhor daquela colheita falou, não arranca agora. Não arranca agora o trigo, porque senão você vai acabar arrancando junto o joio.
Não dá para o trigo agora permanecer sozinho. Agora já é tarde demais. Agora é o momento em que nós vamos ter que saber lidar com as nossas próprias emoções. Porque nós estamos ainda vivendo em um corpo físico. Porque nós somos mais inclinados para o pecado do que para Deus. Porque nós somos inclinados mais àquilo que é carnal do que àquilo que é espiritual. Há uma disputa acontecendo dentro de nós, em meio a esse turbilhão de sentimentos. Então o que você vai ter que fazer? Saber conviver com sentimentos que não são de Deus dentro de você e controlá-los. Você vai ter que saber separar uma coisa da outra. Você vai ter que saber subjugar. Você vai ter que saber, não, que tem que vencer na minha vida é a vontade de Deus, mas sempre vai ter duas vontades dentro de você. Você vai ter que subjugar, você vai ter que dizer, não, eu vou escolher servir a Deus. Eu vou escolher permanecer firme, mesmo passando por essa luta que eu estou passando. Eu vou escolher dizer não para o pecado, mesmo quando a minha carne quer dizer sim. Há duas escolhas que eu posso fazer. Eu preciso enunciar. E a palavra, há um dos trechos em Lucas, que quando o Senhor Jesus fala, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz a cada dia. Ou seja, todos os dias eu vou ter que escolher andar com Jesus. Todos os dias eu vou ter que pegar a minha cruz e entender que andar com Jesus é renúncia, é renunciar ao que eu quero, é renunciar à minha própria vontade, é separar os joios que tem dentro de mim. Dentro do teu íntimo existem desvios que só Deus conhece. Dentro de mim, que vos falo aqui, existem desvios, coisas que não provêm de Deus. Pastor, com você, eu achava que você era o homem mais santo do mundo. Existem desvios dentro de mim e que se eu não controlar, vai se assentar no lugar que é de Deus. Existem desvios dentro de você, querendo te tirar todos os dias da presença de Deus. Mas a cada dia você tem que tomar a sua cruz, a cada dia você tem que se renunciar, a cada dia você tem que renunciar às suas vontades, para que você possa estar perfeito e ser encontrado perfeito, verdadeiro, sincero diante do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Os aplausos têm diminuído nessa igreja. Limpe o teu coração e subjugue as vontades dentro de você que não pertencem a Deus. Preste atenção. Preste atenção. Tem coisas que vão ser tiradas hoje da tua vida. Tem males que Deus vai te libertar completamente. Mas tem outros que você vai ter que conviver e você vai ter que dominar. Faz sentido para você isso? Quem aqui enfrenta lutas internas aí que só você sabe? Lutas interiores. Que você fala, eu estou aqui porque realmente eu estou pela fé, eu estou vencendo a minha vontade, eu estou vencendo o meu não concordo, eu estou vencendo o meu eu acho que o certo é assim. Não tem eu acho que o certo é assim, tem a palavra de Deus, a minha referência é a palavra de Deus, eu não vou modificar a palavra de Deus, ela fala tudo o que eu preciso, não tem o eu acho, tem o que a palavra de Deus diz. Tem o que Deus quer, não tem o meio termo. Ou eu sigo ao Senhor e o que Ele diz, ou eu sigo ao que o meu coração quer. É uma luta muito grande, é uma disputa muito grande. Satanás, ele vai continuar batendo aí na porta, ele vai continuar aí na porta, querendo tomar o teu lugar, querendo tomar o lugar que é de Deus na sua vida. Querendo tomar o primeiro lugar que é de Deus na tua vida. Ele não vai desistir, ele vai conspirar, ele vai começar pequeno, mas se você não extinguir logo esse fogo vai invadir todos os ambientes dentro de você, e daqui a pouco você vai estar longe da presença de Deus. É muito sério isso. Isso se chama apostasia. A mente fica cauterizada, a palavra já não fala mais com você. Você já acha que já ouviu tudo, não precisa ouvir mais nada. Você já não consegue mais adorar a Deus na igreja, você não consegue mais ter aquele sentimento puro que você tinha quando você conheceu Jesus. Sem perceber, você começa a retroceder na sua fé. Você já está voltando, a cada dia você volta um passo para trás. A cada dia você mesmo já não se reconhece mais. Por que eu estou se sentindo assim? Porque eu não queria que fosse assim, eu queria continuar adorando a Deus como adorava quando eu conhecia mágoa. É no íntimo que muitas vezes nós somos rejeitados. É no íntimo muitas vezes que nós fomos feridos por alguém.
É no íntimo que o diabo está trabalhando na vida de muitas pessoas. O diabo quer o lugar mais importante. O diabo quer um lugar onde Deus deveria estar. Ele vai trabalhar, ele vai fazer tudo o que for preciso, o que for necessário para ocupar esse lugar na tua vida. Mas quem decide? Quem vai ficar? Quem decide? Quem que vai reinar? Quem decide? Quem que realmente tem direito de sentar nesse esconderijo, nesse íntimo do meu coração? Quem decide sou eu. Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele já pagou o mais alto preço, ele tem direito de sentar. Ele teria direito de falar assim, você é meu, eu te comprei, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com 10 mil dólares, não foi com 100 mil dólares, foi com 1 milhão de dólares. Aliás, o diabo não dá um conto para você. Quando você estava no mundo, o diabo não dava um conto para você. Quando você estava no mundo, você era desvalorizado, você não era reconhecido. Quando você estava no mundo, o diabo queria cada vez mais que você comesse pó. E você ia ficar comendo pó. Alguns iam comer pó, outros iam ficar cheirando o pó, né? Não é ou não é verdade? Eu estava falando de manhã, tem um primo meu que está na Cracolândia. O que aconteceu para ele ir para Cracolândia? Por que ele não quer sair de lá? Alguma coisa aqui dentro. Alguma coisa no íntimo dele. Que o pai dele, meu tio, não percebeu. Talvez, também porque era usuário. E que minha avó era missionária e ensinou todas as filhas o mesmo evangelho que ensinou para ele. Mas o tempo foi passando e o diabo foi insistindo na porta. Eu lembro, às vezes, nós íamos para o culto. Eu ia com ele para o culto, quando eu ia passar as férias e morava em São Bernardo. Nós íamos lá onde eles moravam, eles vamos para o culto hoje. Aí a gente ia, ele saiu do culto feliz, louvando. Agora eu nunca mais uso droga, agora eu sou de Jesus, agora eu estou na igreja. Aí passava 2 semanas, já estava de novo usando droga. Uma vez ele foi morar lá em casa. Aí lá em casa já as coisas eram diferentes. Minha tia separou dele, né? Foi morar lá em casa. Aí um dia minha mãe foi limpar lá o banheiro, achou maconha escondida. Minha mãe deu. Não. Aí ele tinha uma calça, que era uma calça vermelha. Parecia o Tiririca. Aí ia eu e ele subir a primitiva Bianco. A gente ia andando para a igreja. Não tinha carro, não, ia andando. Todo culto ia andando. Aí chegava lá na igreja. Todo culto ele aceitava Jesus. Saía do lugar, aí com a calcinha vermelha dele, eu com uma vergonha. Tio, o senhor precisa pôr calça vermelha? Põe uma calça normal, pô. Eu gosto, Dedé, eu chamo atenção. Calça vermelha, elas vão olhar pra mim. Todo culto ele aceitava Jesus. Mas aí ele percebeu, aí uma vez a gente estava, ele era muito engraçado. Ele falava assim, Dedé, ora por nós, que Deus suplica por nós. Falava desse jeitinho, sim ou não? Dedé, Deus manda te dizer, te acalma-te. Falei, nossa, o português de Deus tá meio... te acalma-te. Aí uma vez a gente estava orando, ele, Dedé, anota aí o que eu estou vendo. Anota aí o que eu estou vendo. Estou vendo um S, estou vendo um H, estou vendo um I, estou vendo um E, um M. E eu anotando, dois loucos. Um vendo e o outro anotando. Anota aí um A e um M, um N no final. O que deu? Eu falei, Xieman. Xieman? Aí ele, glória a Deus! Eu falei, como assim glória a Deus? Eu estava pedindo para Deus uma direção profissional. Vou abrir uma avícola. Vai chamar Xieman. Vou vender ovo. É louco mesmo. E eu venho nas revelações. Aí uma vez eu fui orar. Deus mostrou para mim. Ele dentro de uma prisão. O Senhor Jesus vinha abrir a porta e falava para ele, sai. Mas ele ficava lá dentro. Mesmo com a porta aberta, não queria sair. E eu falei para ele essa revelação. E aí de 3 meses que ele ficou lá em casa, e era impressionante, né? Porque o cara quando tá assim, ele já queria vender tudo, meu. Olhar pra mim, e essa bicicleta, tio? Minha bicicleta, dá pra vender ela não? Porque quando o diabo vai tomando conta, ele começa a tomar conta, a pessoa fica endemoniada. A pessoa fica endemoniada. Tem gente que é endemoniada e não sabe. Sabe por quê? Porque ainda não manifestou, só falta manifestar. Está endemoniado, a mente está endemoniada, o coração está endemoniado,
tem um espírito de destruição. Eu conheço gente que tem espírito de destruição. Tocou em alguma coisa, quebra. Isso não é normal. Quebrar sem querer é uma coisa, mas tudo que pega, quebra. Espírito de destruição. Tem gente que tem um espírito de miséria. Aonde ele chega, o negócio começa a afundar, começa para baixo. Tem gente que tem um espírito de pessimismo. Tudo que você fala para ele, nós vamos fazer, ele fala, acho que não vai dar certo. Tem gente que tem um espírito de murmuração. Só abre a boca para reclamar. Você não vê a pessoa abrir a boca para agradecer nada. Aí vai chegar e falar assim, nossa, que bateria legal. Né? Assim, podia ser melhor, hein? Podia ser verde. Às vezes a gente só olha o lado ruim das coisas, isso é demônio. Isso é demônio. Eu já falei, tem pessoas que eu falo, me dá sua mãozinha aqui. Pra quê, pastor? Vou orar, essa mão destruidora. Quebra tudo que pega. Amarrado em nome de Jesus. Tem gente que carrega um espírito de enfermidade. Toda hora tá doente, fica hipocondríaco. Pega ali como que chama aquele negócio que põe do lado da cama? Criado mudo lá. Meu Deus, isso aqui tem de remédio, tem remédio para tudo. E ainda é jovem, ainda vai ter remédio para tudo. Expulsa esse espírito de enfermidade em nome de Jesus. O diabo está entrando, você não está percebendo? Você acha que é normal você ser assim? Você acha que é normal você não conseguir se submeter a uma autoridade espiritual? Ninguém manda em mim. Falou que ninguém manda em mim não. Vai ficar no deserto, porque a Bíblia fala assim, o rebelde habita em terra estéril, seca, não frutifica em nada. Por quê? Porque tem esse negócio de manda em mim, ninguém manda em ninguém. Mas teve um trauma familiar. Apanhava do pai, viu o pai batendo muito na mãe. Aí ficou com esse trauma, tem que ser quebrado, isso é demônio. Satanás está agindo no coração, não está percebendo? Tem gente que tem um espírito de devorador. Pega qualquer dinheiro na mão, some. Não consegue guardar dinheiro. E aí, você ganhou bastante dinheiro? Ganhei. Mas cadê? Gastei. Aí a desculpa é, mas nós vamos morrer mesmo. Nós vamos gastar. Tem que gastar, porque um dia a gente vai morrer. Tá bom. Você acha que essa é a vontade de Deus? Tudo que você ganha, você gasta. Isso é demônio. Para você não conquistar nada. Para passar os anos na sua vida, você não ter como diz minha mãe, um gato para puxar pelo rabo. Aí depois ela fala assim, você vê o outro comprando um apartamento, você vê o outro comprando um carro, você vê o outro fazendo isso, acontecendo, construindo casa na praia. De Deus, ele não é louco. Que nem eu falei, eu sou meio louco. Eu sou louco, não o Espírito Santo. O Espírito Santo é ousado, porque a palavra fala que ele nos dá um espírito de ousadia, mas de loucura não. Então, espírito de loucura, né? Tanto para sair fazendo as coisas sem pensar, sem refletir, já sai fazendo, já sai saindo, já sai xingando, já sai chutando. Você acha que isso é de Deus? Ao mesmo tempo que eu falei, né, quando eu falei de Pedro aqui, ao mesmo tempo que Jesus te elogia, nossa, nem foi em carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus, daqui a pouco ele fala assim, arreta-te de mim, Satanás. Como que pode o diabo usar a mesma, o diabo e o Espírito Santo usar a mesma pessoa 5 minutos depois? Você está aqui na igreja, está na bênção, saiu daqui, vira o demônio. Está amarrado, ou senão é o contrário. Você sai daqui, parece que está tudo bem. Entrou aqui, parece que você vira uma carranca. Tem gente que eu estava dando aula de presbíteros aqui, e eu falei que às vezes eu estou aqui do altar, eu procuro não olhar para ninguém, porque às vezes tem pessoas que eu olho que até me desanimam a pregar. Porque está com a cara de desanimado, está com a cara de cansado, não sei que tanto trabalha, que está tão cansado assim, sempre para Deus, né? Porque para outras coisas está super animado, está super animada. Mas para Deus não, é um desânimo desgraçado. Aí depois, a igreja que não é boa. É você que está endemoniado. É você que está com um espírito ruim na tua vida. Expulsa isso da sua vida em nome de Jesus. Ai, pastor, você está bravo hoje? Eu não estou bravo, estou falando a verdade. Conhecereis a verdade. Você não está percebendo que é o inimigo que está agindo na sua vida? Você não está percebendo? Essa distância entre você e o seu marido, você não está percebendo que tem alguém no meio? Essa frieza, essa falta de vontade de servir a Deus, isso aí, você acha que é de Deus?
Porque quem conhece Jesus quer conhecer mais. Quem conhece um pouco de Jesus hoje quer voltar amanhã para conhecer mais um pouco. Quer saber o próximo passo que vai dar. Isso eu tenho falado todo culto. Porque se não for dessa forma, vai ser uma mera religião. Você vai vir aqui e religião não transforma a vida de ninguém. O que transforma é eu conhecer o próprio Deus. O que transforma a vida de alguém não é o quanto ela tem de religiosidade dentro dela, mas o quanto ela tem de Deus. E aí você agora tem que medir, tem que refletir. Quem está aí na porta aí, te seduzindo? Quem está na porta querendo te tirar da presença de Deus? Quem está na porta falando coisas no seu ouvido? Esses dias aí, eu falei para Fran, toma cuidado, hein? O diabo está te tentando contra mim. Eu não sei o que aconteceu lá, eu tô com dor de garganta, eu estava 3 dias aí na cama assim, né? Vim aqui, deu aula, mas só a graça, só com a garganta ruim, tô tomando até o azitromicina lá. Aí ela veio perguntar pra mim, eu respondi de uma maneira que ela não gostou. E que, né, às vezes a gente dá mancada, não percebe mesmo, né? Mas tá bom. Aí o inimigo soprou, não faz o colágeno pra ele, faz só pra você. Ela foi lá, viu o barulho do liquidificador. Beleza. Ela veio, apagou a luz, deitou. Falei, cadê meu colágeno? Fingiu que tava dormindo. Aí eu peguei, levantei e falei, não é possível que ela fez esse desaforo? Já que ela bateu pra ela, custava bater pra mim. Fui lá na cozinha, tava lá o liquidificador, com os colágenos que ela tinha acabado de tomar. Eu falei, e o meu? Aí no outro dia, eu falei pra ela, o diabo falou assim, não faz pra ele. Aí ela começou a dar risada, falou, viu que foi isso mesmo, eu fiquei com raiva de você, que você respondeu de uma maneira que eu não gostei. Falei, também que se vire, que vá lá e faça. E eu falei, eu percebi que Satanás estava te tentando contra mim. Me senti naquele filme Dormindo com o Inimigo. Não é fácil, queridos, às vezes a gente não percebe a influência que está vindo de fora. E a influência que está vindo de fora, se ela entrar no coração, para tirar depois, é muito difícil. Quebra essa resistência que está no seu coração. Quebra essa frieza hoje que está no seu coração com as coisas de Deus. Se Deus não resolver a sua vida, não tem homem que vai resolver. Se Deus não resolver a sua vida, não tem governo que vai resolver. Vocês foram votar hoje? Quem foi votar hoje? Votou? Não votou 50 não, né? Aliás, já perdeu, né? Agora eu posso zoar, já perdeu. Graças a Deus. Falei assim, toma cuidado com quem você vota, hein? Se o Boulos ganhasse, eu ia falar, nunca mais toca aquela música do Regis Danese, entrar na minha casa. Nunca mais, né? Eu falei, se ele ganhasse. Aí eu não tenho partido, eu não estou tomando partido, é só uma brincadeira. Hoje de manhã eu fiz essa brincadeira, acho que todo mundo tinha votado no Boulos. Ninguém, todo mundo ficou assim, ó. Sabe qual é a diferença entre Jesus e o Boulos? Jesus pede licença para entrar. A Bíblia fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus é educado. Jesus é educado. Jesus fala assim, ele pagou por você. Estou terminando já. Ele pagou por você. Mas ele mesmo assim, ele não fala, esse lugar é meu. Só eu sento, não. Ele fala assim, ele bate na porta. Você deixa eu entrar e deixa eu ser o seu Senhor? Olha como ele é maravilhoso. Olha como ele é um Deus de amor nas nossas vidas, não nos obriga a nada, não obriga nenhum ser humano a nada. Simplesmente o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai convencendo e a gente fala, realmente, só o Senhor pode mudar a minha vida. Já tentei colocar várias coisas como prioridade, nada resolveu. Já tentei em vários lugares, nada resolveu. Já tive várias religiões, nada resolveu. Já tive várias doutrinas, nada resolveu. Então vem Jesus, senta no meu coração, porque só o Senhor me entende, Senhor. Só o Senhor me salva, só o Senhor me ama da maneira que eu sou, Senhor. Então eu estou aqui. Reina na minha vida, faz a tua vontade na minha vida, cumpre os teus propósitos na minha vida, Senhor, porque eu reconheço que quanto maior o preço, mais perto vai estar. Então eu sei que o maior preço que alguém podia pagar por um ser humano, pela minha vida, o Senhor pagou na cruz do Calvário. E tudo para quê? Para me ter como propriedade exclusiva tua, Senhor. Glória a Deus.
Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Presta atenção que o pastor vai falar agora. Com a cabeça curvada, com os olhos fechados. Olha só. Até o último dia da sua vida, haverá essa disputa pelo trono do seu íntimo. Seria permanecer nesse lugar, que é o mais íntimo, que é o teu coração, quem pagou mais por você. Porque quem pagou o preço mais alto foi Jesus. E ele pagou com sangue em uma cruz. E quando ninguém te queria, ele falou, eu quero. E ele continua querendo. E tudo com o objetivo de te salvar. Mas o diabo, sem pagar nada, ele quer esse lugar. Com o objetivo de dirigir a sua vida para te destruir no final. Agora você decide quem senta.